Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Amém. Bom, dentro de poucos minutos a gente vai estar começando mais um estudo aqui, conforme nós anunciamos. Hoje nós vamos falar das 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor, ok? É claro que não vai dar para falar das 7, né, assim, de uma forma geral, em uma live só. E hoje a gente vai dar uma introdução e vamos falar da igreja de Éfeso, conforme nós anunciamos. E no decorrer dos próximos estudos a gente vai encadeando as outras igrejas, né? E depois que a gente terminar essa série das 7 igrejas, né, aliás, quando a gente terminar os estudos das 7 igrejas, a gente vai voltar aí sim para o primeiro capítulo de Apocalipse e vamos estudar o livro de Apocalipse de uma forma geral, tá, e completa, excetuando, claro, os capítulos 12, que nós já estudamos, e o capítulo 13, tá bom? Quando nós falamos da marca da besta, do anticristo, e depois falamos sobre a mulher e o dragão, tá certo? Mas, de qualquer forma, quando a gente fizer essa volta, né, lá para o primeiro capítulo e começar a estudar o livro de uma maneira assim geral, é claro que a gente vai dar algumas pinceladas, algumas linkadas, e sempre fazendo referência aos vídeos que as lives, né, os estudos que a gente já arrematou. Então hoje a gente vai falar sobre, vamos dar uma introdução, né, sobre as 7 igrejas, e já começando hoje com a igreja de Éfeso, e depois as outras vão seguir na sequência, tá certo? Eu já quero deixar um abraço aí pro pessoal que vai participar aqui com a gente, um abraço também pro pessoal que vai entrar mais tarde, vai entrar depois, tá bom? O pessoal também que vai assistir e porventura não é contato nosso aqui, não faz parte do nosso hall de amigos no Facebook. Se você desejar, é só mandar o pedido a solicitação de amizade e a gente vai adicionar você com todo carinho, tá bom? E também pedir aí pro pessoal que ainda não fez se inscrever no nosso canal, tá bom? É muito importante a tua inscrição para a divulgação desse trabalho que a gente está fazendo aqui, tá bom? E eu já quero te deixar o nosso muito obrigado por você fazer isso, tá bom? Se inscrever no nosso canal, curtindo os vídeos, né, dando like lá. Isso só visa o fortalecimento do canal, o fortalecimento desse trabalho da palavra de Deus. Quanto mais o canal cresce, mais pessoas são atingidas, tá bom? E o nosso objetivo é esse, é pregar a palavra de Deus e que essa palavra ela encontre morada nos corações que assim nosso Deus, nosso Senhor desejar, tá certo? Então, reitero esse pedido, você que ainda não fez, se inscreva no nosso canal. O link está aí na descrição da chamada para essa live, desse vídeo, conforme a gente também vem divulgando, tá certo? Se porventura você perdeu um estudo e ainda não manifestou esse desejo de se inscrever no canal, né, os vídeos eles ficam gravados também no nosso Facebook, tá? Na nossa galeria de vídeos tem todos os estudos desde o primeiro, quando a gente começou, estão todos lá também, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu queria um retorno aí também de vocês, porque parece que na semana passada o fundo aqui que a gente está utilizando, ele ficou muito alto,
tá? Eu quero saber aí se a minha voz está dando para ouvir bem, como é que tá o som, se o fundo tá baixo, tem que abaixar mais um pouco, como é que tá o som aí para vocês, tá legal, tá bom? Me dá um retorno aí, minha mãe, por exemplo, que já está assistindo. Como é que tá o som aí, mãe? Tá Deus legal? Deus abençoe ali, abençoe o Lima. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Bom, uma outra questão também é que muitas pessoas podem falar o seguinte: poxa, mas por que vocês não começaram no primeiro capítulo, né, de Apocalipse e depois foram desenvolvendo? É porque a gente resolveu fazer os temas relevantes primeiro de Apocalipse, né, como a marca da besta, que é um tema que está muito em questão hoje em dia, a questão também da mulher e o dragão, quem era a mulher, e a gente fez esse estudo, esse apanhado na semana passada, né? E hoje a gente está trazendo o estudo das 7 igrejas, que também é um tema muito atual, tá? Visando combater as heresias que têm sido disseminadas dentro das igrejas, né? Os falsos profetas, enfim, o pessoal aí que infelizmente tem manchado e maculado, ok, o evangelho, tornando esse evangelho um evangelho de conveniência, e serve de alerta também para os nossos irmãos em Cristo, tá certo? Deus também te abençoe, mãe. Como é que está o som? Me dá um retorno aí do som. Se o fundo está muito alto, se minha voz está boa, está dando para ouvir bem, me dá um retorno aí, tá bom? Vamos começar então, pessoal. Bom, as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor, e a gente vai fazer a leitura de base no primeiro capítulo. Tá chegando bem? Tá bom. O fundo musical, essa música que tá aí atrás da minha voz, ele tá alto, tá dando para ouvir bem, tá dando para entender bem, tá muito alto, precisa baixar. Me dá um retorno aí também. A gente precisa fazer essa leitura do primeiro capítulo, aonde ali vai começar a falar das 7 igrejas, a relação das 7 igrejas, tá bom? E depois a gente volta aqui para outras considerações. Vamos lá então, Apocalipse, capítulo 1, do verso 10 ao verso 20, ok? Diz assim a palavra do Senhor. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi. Minha mãe está falando que o som tá bom, então tá bom. Então vamos lá. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta. Essa tradução que a gente está utilizando é a NTLH, ok? Versículo 11, que me disse: escreva num livro que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. No versículo 12, candelabros ou candeeiros, tá? É a mesma coisa, em outra versão. Versículo 14, seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último.
Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. E versículo 20, o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros ou 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Bom, analisar as 7 igrejas e seus problemas é muito importante para que a gente possa ter um quadro correto do porquê o Apocalipse ele foi escrito. E nela temos um misto de igrejas que têm passado por dificuldades, mas que estão se mantendo fiéis, ok? E igrejas que não têm conseguido discernir as exigências da vida cristã. E essa situação, ela não é diferente nos dias atuais, ok? O problema principal para nós, semelhante ao das igrejas da Ásia, é o da assimilação, e cada geração é chamada a refletir sobre sua conduta diante desse desafio, ok? As 7 igrejas, elas representam uma seleção dentre as igrejas existentes na região, porque também vem uma pergunta, mas só existiam essas igrejas na Ásia Menor? Não, existiam outras, como a igreja, por exemplo, de Colossos, né, onde até Paulo ele vai escrever a sua carta aos Colossenses, ou a igreja dessa cidade, tá certo? Isso nos leva a pensar sobre o porquê dessa escolha, o porquê dessa seleção, e um princípio seria o fato de todas elas estarem conectadas pelas estradas romanas, tá? Que era o império daquela época, e elas se distanciavam uma das outras cerca de 55 quilômetros, tá? E esse aspecto era importante por causa de quê? Das visitas apostólicas, tá? E também para troca de correspondência, tá bom? Entre eles. E outro aspecto era o fato de que cada uma dessas cidades, ela possuía uma corte romana, onde, por serem cristãos, os membros das igrejas poderiam enfrentar diversos problemas, tá? E nas 3 primeiras cidades, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, havia também templos dedicados a César, onde a população lhe oferecia sacrifícios como Deus, conforme a gente também comentou nas lives anteriores, que o imperador ele exigia culto como se ele fosse um Deus, ok? Tamanha era a presunção desses homens naquela época, tá? E hoje também não é muito diferente. Tem muita gente aí que praticamente só falta pedir isso, né? Um culto para ele, né? Ele se intitula como Deus e infelizmente essas pessoas perderam totalmente a noção das coisas, ok? E além disso, o número 7 é muito significativo, porque 7 igrejas, né? Ele indica totalidade, e essas 7 igrejas falam da plenitude da igreja em todos os lugares e em todas as épocas, desde o nascimento até a sua subida, tá certo? Essas 7 igrejas não são também 7 períodos distintos da igreja, como alguns ensinam, né? Por exemplo, os dispensacionalistas, eles defendem que essas igrejas são 7 períodos, e na verdade a gente vai ver que não é, tá bom?
E em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve presente, podemos ver sinais delas em cada congregação local, tá certo? Um abraço aí para minha irmã, a Karina, que acabou de entrar. Karina. Então, um abraço aí do Anderson, da Isabela. Isabela. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Vem surgindo também, né, principalmente o pessoal que gosta de estudar o livro de Apocalipse, né? Vocês querem um pouco de calor? Seria bom, né? Porque aqui tá muito frio. Tá frio. Né? Temperatura aqui, eu acho que foi a noite passada, ou vai ser essa noite, vai chegar a 4 ou 3 graus. Tá muito frio aqui. Um pouquinho de calor não seria ruim, não. Tem uma pergunta, então, para os estudiosos, né? Quem são os anjos das igrejas? Né? E esta é uma questão que precisa ser resolvida. Okay? As cartas, elas são endereçadas ao anjo de cada igreja. Mas quem são esses anjos? Quem são eles? Se a gente entender anjo como ser celestial, a gente vai ter alguma dificuldade para compreender alguns dados ou algumas informações dessas cartas. O primeiro diz respeito ao fato, né, de que o Apocalipse é enviado por Deus, ok? E através de Jesus, por intermédio do anjo, ok? Na ocasião quando ele estava ali se comunicando com João, tá certo? E é o anjo que traz a revelação ao profeta. Já nas cartas, as posições, elas se invertem. Nela, Jesus manda João escrever para o anjo, ok? Então, há uma troca aí entre escrever a narrativa de Apocalipse e no momento que ele começa a escrever as cartas para as igrejas. Então, há uma troca, né? Primeiro é o anjo que traz a revelação ao profeta, e nas cartas isso se inverte. É Jesus que manda João escrever para o anjo. Mas como entender João escrevendo ou enviando cartas para anjos? Por que eles precisavam de cartas contendo orientações se eles já estavam ou se eles ainda estão na presença de Deus? Ok? É uma outra pergunta, né? O porquê disso. Um abraço aí para o Anderson também. E para minha outra irmã, Bianca. Bianca. Bom, a família marcando presença aqui na live. Né? Deus abençoe a vida de vocês. Então, por que eles precisavam de cartas contendo orientações se eles estão na presença de Deus? Cremos que a resposta está em outra direção. E que direção é essa? A palavra anjo significa literalmente mensageiro. Ok? Ou no grego, ângelos. Ok? Podendo ser um mensageiro celeste, ou seja, um anjo ou não. O mensageiro ele pode ser uma pessoa, conforme está registrado lá em Marcos 1:2, em Lucas 9:52. Esse mensageiro também poderia ser um profeta, como Ageu 1:13, né? E, portanto, pensamos que os anjos das igrejas seriam quem? Profetas líderes nas comunidades, tá bom? Conforme Apocalipse, né, 22, versículo 6. Que receberiam de Deus a mensagem que deveriam transmiti-la às suas igrejas. Nesse sentido, eles eram responsáveis pelo andamento de suas comunidades, tanto positiva quanto negativamente, ok? Eles teriam que prestar conta. Então, antes de manifestar o seu juízo ao mundo, Jesus o manifestou a quem primeiro? A sua igreja, ok? Conforme 1 Pedro 4,17. Por isso, Jesus ele mostrou o seu julgamento às 7 igrejas antes de mostrá-lo ao mundo, tá bom? E esse julgamento mostrado ao mundo
ele vai ocorrer lá no capítulo 4 de Apocalipse 22, que é tema, ok, de um próximo estudo aqui dessa série que a gente está tratando, tá bom? Então todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura, tá bom? Todas elas contêm uma apresentação, uma apreciação, uma reprovação e promessas. 2 igrejas só receberam elogios, que foram Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas, que foram Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu críticas, que foi a igreja de Laodiceia, tá certo? Bom, agora a gente vai ver que essas igrejas, elas nos ensinam várias lições, tá bom? E nós vamos ver aqui com a Darlene qual é a primeira lição que essas igrejas vão nos ensinar, tá bom? Amém. Cristo, ele é conhecido na e através da igreja. Então essa é a primeira lição que essas igrejas vão nos ensinar, que Cristo é conhecido na igreja e através da igreja, tá bom? Amém. Antes de ver Cristo, João viu os 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra, e só depois viu o Cristo glorificado na igreja. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele só dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não a igreja. Isso é impossível. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Ok? Então as 7 igrejas, em primeiro lugar, nos ensinam isso, ok? E depois elas vão nos ensinar o quê? Que Cristo está no meio da sua igreja em ação como remédio para os males da própria igreja, ok? Cristo não está apenas no meio da igreja, mas ele está andando em ação, vamos dizer assim, investigatória no meio da igreja. Ele sonda a igreja, pois seus olhos, como diz lá no capítulo 2, versículo 18, são como chama de fogo, ok? E há muitos males que atacam a igreja. A gente poderia citar esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção, apatia, enfim, e outros aí, tá? Mas Cristo se apresenta para cada igreja como remédio para o mal. Para a igreja de Éfeso, ok, que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como seu pastor superior. Ele praticamente está dizendo o seguinte: olha, eu vejo tudo e conheço tudo, ok? Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus ele se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição e a morte. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano, ok? Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, ok? Um abraço aí para a pastora Gina que está assistindo. Abração, Nina, beijão, te amo. Dá um abraço aí em toda a família. Deus abençoe a vida de vocês.
Para a igreja de Sardes, que tinha a fama de ser uma igreja viva, reputação de uma igreja cheia de testemunho e vida, mas não na realidade, Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja tinha fama, mas não realidade. Tinha aparência de vida, mas estava morta. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel, Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz para ela que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças, tá bom? Uma outra lição que as 7 igrejas nos ensinam é que dentro da mesma igreja temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Note como essas lições elas se encaixam perfeitamente nos nossos dias, ok? Essa mensagem já vem de muito tempo, ok? Foi uma revelação, mas como essa mensagem, como esse livro de Apocalipse é tão atual, era atual naquela época, ok? Continuou sendo atual em épocas que passaram, né, depois daquela, e continua atualíssimo nos nossos dias, ok? A palavra de Deus, conforme a própria palavra afirma, ela se renova, né? Aliás, as misericórdias de Deus é que se renovam, tá bom? Eu cometi um lapso aqui de memória, foi um engano. É as misericórdias que se renovam. Mas a palavra de Deus, de um certo modo, ela também se renova, tá bom? Então, dentro da mesma igreja, temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Em Pérgamo, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão. Em Tiatira, havia tolerância aos ensinos e práticas de uma profetisa imoral, mas nem todos os crentes caíram nessa heresia perniciosa. Em Sardes, embora a igreja estivesse vivendo de aparência, havia uns poucos que não haviam contaminado suas vestes. Em Éfeso, havia fidelidade na doutrina, mas falta de amor na prática do cristianismo. Eram ortodoxos de cabeça e hereges na conduta. Em Esmirna e Filadélfia, igrejas fiéis a Cristo, havia aqueles que eram sinagoga de Satanás, né, conforme eles foram classificados, no meio deles. Então note que são problemas que a gente também enfrenta hoje. As igrejas enfrentaram naquela época e nós enfrentamos hoje também, ok? Uma outra lição é que a igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando examinada por Jesus. Jesus conhece a igreja de forma profunda, ele conhece as obras da igreja, onde está a igreja e o que ela está enfrentando. A igreja de Éfeso, ela é ortodoxa, ela é trabalhadora, ela é fiel nas provas, mas ela perdeu a sua capacidade de amar Jesus. Ela é como uma esposa que não trai o marido, mas em compensação também não lhe devota amor algum, ok? A igreja de Esmirna é pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. A igreja de Pérgamo tem gente tão comprometida com Deus ao ponto do martírio, mas tem também gente que cai diante da sedução do pecado. A igreja de Tiatira está trabalhando mais do que trabalhava no início da sua carreira. Mas muitos trabalhos sem vigilância também não agrada a Jesus. A ação sem zelo doutrinário e zelo doutrinário sem ação não agradam a Jesus. Ou seja, ação sem zelo doutrinário, Tiatira, e zelo doutrinário sem ação, Éfeso, não agradam a Cristo, ok? A igreja de Sardes tem nome de que vive, mas está morta. E além disso, muita gente no CTI espiritual.
A igreja de Filadélfia é fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre e miserável. Uma outra lição que a gente pode aprender com as 7 igrejas é que Cristo anda no meio da sua igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar o seu juízo, tá? A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se, a arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. E caso esse expediente não fosse tomado, Jesus ele dá uma sentença. Olha, se não acontecer dessa forma, conforme eu prescrevi, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas, ok? A igreja de Esmirna, diante do martírio, ela é exortada a ser fiel até a morte. A igreja de Pérgamo, que estava dividida entre a verdade e o engano, misturada com o mundo, Jesus também faz uma advertência. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A igreja de Tiatira, que abria suas portas a uma desregrada profetisa, Jesus chama ao arrependimento a faltosa, mas por recusar envia o seu juízo e chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a segunda vinda. A igreja de Sardes recebe o alerta de Cristo, que suas obras não são íntegras diante de Deus. Jesus alerta essas pessoas para o ensino que a igreja recebeu, para que ela se arrependa. Caso não se arrependa, virá o juízo. A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E a igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo e se arrepender, pois a disciplina de Deus é ato de amor. Uma outra lição que a gente pode pegar para a gente é que Jesus ele anda no meio da sua igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Isso implica que nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível. E você que agora ficou assim meio no ar, não, o que é igreja visível, o que é uma igreja invisível, eu faço uma sugestão, né? Volte na nossa live, tá? Quando a gente falou sobre reino de Deus e nós explicamos detalhadamente o que é a igreja visível e o que é a igreja invisível, tá bom? Nem todos os membros das igrejas locais são membros do corpo de Cristo. Nem todos os membros de igreja são vencedores. Mas todos os membros do corpo de Cristo são vencedores. As promessas aos vencedores tratam de quê? Da bênção que a igreja estava buscando ou necessitando. Bom, Éfeso, o vencedor se alimenta da árvore da vida. Isso é ter vida eterna. A vida eterna é comunhão com Deus. E Deus é amor. Eles haviam abandonado o seu primeiro amor, mas os vencedores iriam morar no céu, aonde o ambiente é amor, pois é ter comunhão eterna com o Deus que é amor. Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Os imperadores romanos, os déspotas, o anticristo, pode até matar os crentes, mas eles jamais enfrentarão a morte eterna. Amém? Pérgamo, o vencedor receberá o maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Para uma igreja que misturava com o mundo, o vencedor recebe uma promessa de absolvição no juízo e não de condenação com o mundo. Tiatira, para uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir não os encantos do pecado,
mas o Senhor da glória, a estrela do amanhã. Amém? A estrela da manhã, melhor dizendo. Sardes, para uma igreja que só vive de aparência, mas está morta, os vencedores recebem a promessa que são seus nomes escritos no livro da vida e eles serão confessados diante do Pai no dia do juízo. Filadélfia, para uma igreja fraca, mas fiel vencedor, que receberá a promessa de ser coluna no santuário de Deus. A coluna é que sustenta o santuário. Eles podem ser fracos diante dos homens, mas são poderosos e fortes diante de Deus. Laodiceia, para uma igreja que se considerava rica e autossuficiente, mas era pobre e miserável, o vencedor recebe a promessa de se assentar com Cristo no seu trono. Para todas as igrejas, queridos, há um refrão. E que refrão é esse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não estamos apenas aqui estudando para o nosso deleite intelectual ou uma curiosidade teológica. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando conosco, porque nós somos a igreja de Cristo, ok? E a bem-aventurança não é apenas ler ou ouvir, mas também o que? Obedecer às profecias deste livro, ok? E dentro das igrejas, né, tem pessoas que estão passando por tudo isso que está acontecendo. Tem pessoas que serão salvas e tem pessoas que não. Então as pessoas têm que estar olhando aí, têm que ouvir o que Deus tem para falar, o que o Espírito tem falado da igreja. Então começamos agora a ter que ter atenção, né? Ter atenção aí, ver, porque realmente está chegando aí a volta de Cristo está próxima. Então vamos começar a ter atenção e ver não é qual igreja a gente está se encaixando, que tipo de igreja que nós estamos sendo. Exatamente. Vamos ficar ligados. A Bianca está colocando aí, tem até um louvor que fala do crente da igreja de Laodiceia. Eu não conheço esse louvor. E, por favor, examine a letra desse louvor e vê se está de acordo com a palavra de Deus. Porque hoje em dia tem muita coisa aí acontecendo. Tem muita coisa aí, sabe? O pessoal produzindo qualquer coisa como se qualquer coisa fosse agradar a Deus e não é assim, né? Tomara que seja um louvor de acordo com a palavra, tá? Esse crente da igreja de Laodiceia, tá bom? Eu não conheço o louvor, por isso não posso falar a respeito, mas... Sorinho, Deus abençoe, Sorinho. Deus abençoe, Sorinho, nosso amigo. Estávamos com saudade, Sorinho, da tua presença aqui na live, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Beijão a toda a família. Sorinho, como eu, é um sobrevivente. Vencemos o Covid, né? A Lene também. Graças a Deus, a Ebenezer até aqui, o Senhor nos ajudou. Grande abraço, meu amigo. Obrigado aí pela tua participação, tá bom? Márcio, vamos te enviar depois, tá bom? Me envia depois a cópia aí dessa letra. Ou eu entro aqui no Google e pesquiso para ver se essa letra está de acordo, porque, cara, cada coisa que a gente ouve hoje em dia, meu Deus do céu, essa questão do louvor está muito complicada, ok? Bom, então fizemos essa introdução, né? Agora sim a gente vai falar sobre a igreja de Éfeso especificamente, tá certo? E fechando aqui o estudo, e na sequência virão as outras igrejas, tá bom? Eu dei uma acelerada aí nessa introdução porque o foco principal aqui está na igreja de Éfeso. A gente vai... O tema desse estudo são as 7 igrejas, então a gente agora vai começar a tratar de uma forma específica. Vamos falar da igreja de Éfeso aqui, nesse primeiro encontro da gente, nesses temas, tá bom? Bom, vamos lá. Apocalipse 2 agora, tá? A partir do versículo 1, a gente vai até o versículo 7, tá bom?
Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas mais e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Amém. Bom, a carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta de Jesus à nossa igreja. A mensagem é de Cristo. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Tá bom? Éfeso era o centro também do culto a Diana, ou Diana dos Efésios, conforme Paulo descreve lá na sua carta também para essa igreja, tá? Não confundir a carta de Paulo aos Efésios com essa carta, né, que João escreve ali para a igreja de Éfeso também, ok? Então, era o centro de culto da Diana, ok? De uma divindade lá, né? De uma deusa, claro, uma deusa com D minúsculo, né? Porque não era deusa nada, e cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, tá? Cheia de superstição, e também um dos centros de culto ao imperador. Conforme nós falamos, o imperador ele exigia que fosse prestado culto a ele, como ele fosse um deus também. Então, não apenas imperava na cidade o misticismo cheio de idolatria, mas também imperava a perseguição implacável àqueles que buscavam ser fiéis a Deus, ok? E também prevalecia na cidade a imoralidade. Naquela cidade, como hoje, o diabo ele usou suas 2 táticas prediletas. E que táticas são essas? Perseguição ou sedução e oposição ou ecumenismo, ok? E Paulo ele visitou a cidade de Éfeso no final da 2ª viagem missionária por volta do ano 52 depois de Cristo. E em sua 3ª viagem ele passou lá 3 anos. E houve sinais de avivamento. Ali as pessoas, ao ouvirem o evangelho, elas vinham denunciando publicamente as suas obras. As pessoas que se convertiam, elas rompiam totalmente com o ocultismo, queimando seus livros mágicos, ok? E o evangelho ele se espalhou dali por toda a Ásia Menor. Durante a sua prisão em Roma, Paulo ele escreve a carta aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. Timóteo é enviado para ser pastor da igreja. Mais tarde, o apóstolo João pastoreia aquela igreja. E agora, depois de 40 anos que a igreja ela fora fundada, na 2ª geração de crentes, Jesus envia uma carta à igreja, mostrando que ela permanecia fiel na doutrina,
mas havia se esfriado em seu amor. E qual é a mensagem do noivo para a sua noiva? A mensagem é que o noivo, ele se apresenta à sua noiva para lhe dar segurança. Jesus, ele se apresenta como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja. A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. E em nossa teologia, nós perdemos o impacto dessa verdade, da presença real de Cristo entre nós. Nós temos a ideia, a vaga ideia de Cristo no céu, no trono, reinando à destra do Pai, mas não temos a visão clara de que Ele está aqui nessa noite no meio de nós, ok? Perdemos o impacto da presença de Cristo em nosso louvor, perdemos esse impacto em nossas reuniões, em nossos encontros. Cremos na sua transcendência, mas não vivenciamos sua imanência. Perdemos o senso da glória de Cristo presente entre nós. O noivo não só está presente, ele está também segurando a sua igreja em sua onipotente mão. O verbo kraten, que significa conserva, é diferente do traduzido por tinha. Significar segurar com firmeza, ter totalmente dentro das suas mãos. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Ninguém e nada pode nos tirar das mãos de Jesus. Ok? E nem nos separar deste amor. Ok? Sorim. Boa noite, meus irmãos. Só agora eu podia escrever. Tá bom, Sorim. Não tem problema. O noivo está também sondando a sua igreja. Ele nos conhece, ele sonda os nossos corações. Ele anda no meio da igreja para encorajar, para repreender e chamar ao arrependimento. Ok? O noivo também, ele faz o quê? Ele elogia sua noiva pelas suas virtudes. Jesus, ele destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso que são dignas de serem imitadas, de serem seguidas, de serem aplicadas na nossa vida. Tá bom? E quais são essas virtudes? Bom, era uma igreja fiel na doutrina, ok? Mesmo cercada por perseguição e mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja ela permaneceu firme na palavra contra todas as ondas e novidades que surgiram. Jesus já havia alertado sobre o perigo dos lobos vestidos com peles de ovelhas. Está lá em Mateus 7,15. E Paulo já havia avisado aos presbíteros dessa igreja sobre os lobos que penetrariam no meio do rebanho e sobre aqueles que se levantariam entre eles falando coisas pervertidas para arrastar atrás deles os discípulos, ok? Agora os lobos haviam chegado. O apóstolo João nos advertiu a provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas. 1 João 4,1, ok? A igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos, que se autodenominavam apóstolos, ensinando à igreja heresias perniciosas. Pergunto para você, isso também não acontece nos dias atuais? Tantas pessoas se autodenominando apóstolos. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão. Nós já comentamos sobre isso numa live anterior, tá certo?
e infelizmente tem sido assim, ok? Mas assim como nós, tem muitas pessoas aí denunciando, combatendo, tá certo? Repito aqui, nós não somos os donos da verdade, nem temos a pretensão de ser, ok? Mas aqui nós prezamos pela sã doutrina, tá certo? Então muita gente se autodenominando apóstolo, muita gente se autodenominando pastor, pessoas em busca de cargos, ok? De crachás, enfim, e não são nada comprometidas com o verdadeiro evangelho, ok? Ensinam heresias e acham que estão fazendo isso em benefício ou em prol do reino de Deus, mas muito pelo contrário, estão totalmente cegos, ok? E guiando outras pessoas também cegas para o abismo, tá certo? A igreja de Éfeso, ela tinha discernimento espiritual, ela tornou-se intolerante com a heresia e com o pecado moral, tá? Os nicolaítas, destruidores do povo, eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho sem exigências, um evangelho liberal, um evangelho sem proibições, tá? Novamente, muito parecido também com muitos ministérios hoje, né? Que você não precisa abrir mão de nada, você não precisa renunciar a nada, é aquele evangelho da conveniência, tá? Isso aqui a gente já bateu na tecla várias vezes, tá bom? Mas não custa aqui estar fazendo menção dessa situação. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos nicolaítas. Novamente aqui falando, vale como exemplo prático nas nossas vidas essas virtudes aqui que a gente está falando dessa igreja, tá bom? Agora vamos fazer uma aplicação disso aqui que a gente está estudando sobre essa carta para a igreja de Éfeso. Vamos fazer uma aplicação para a igreja brasileira, tá bom? A igreja evangélica brasileira, ela precisa dessa mensagem. As pessoas hoje buscam experiências e não a verdade. Elas não querem pensar. As pessoas não querem pensar. As pessoas hoje, elas querem sentir, tá? Um abraço aí também para o meu amigo Josimar, lá de Bom Jesus. Um abração, Josimar. É do Itabapoana ou Bom Jesus do Norte? Agora eu me confundi aqui, Josimar. Mas de qualquer forma, grande abraço aí para você, para tua família, tá bom? Saudade aí desse povo lindo que a gente conheceu, tá? Tivemos a oportunidade de ministrar um encontro com Deus aí para vocês. Olha, foi muito bom aquele tempo, tá bom? Grande abraço aí, amigo. Então elas não querem pensar, elas querem sentir, elas não querem doutrina, elas querem novidades, elas querem as revelações, elas querem os sonhos, elas querem as visões, elas não querem estudar a palavra de Deus, elas querem escutar testemunhos eletrizantes, elas não querem o evangelho da cruz. Elas buscam o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus. Elas querem as bênçãos de Deus. Infelizmente, o quadro é esse, ok? Estamos vivendo a época da paganização da igreja, tá? Cada culto tem um tom doutrinário. A igreja, ela não tem mais uma linha. A igreja, ela não tem mais um norte, ok? O que determina as coisas hoje dentro das igrejas não é mais a palavra, mas é o quê? É o gosto da freguesia. A igreja prega o quê?
aquilo que dá ibope, tá? A igreja oferece o que o povo quer ouvir, ou aquilo que convém. A igreja está pregando outro evangelho, o evangelho do descarrego, o evangelho das quebras de maldições, mesmo para os salvos, tá? A igreja ela está pregando a prosperidade material e a igreja ela não está pregando a santificação, ok? Ela tem pregado libertação, mas em contrapartida não tem falado de arrependimento. Exemplos: misticismo pragmático, numerolatria, pregadores estrela, igrejas empresa, falsos apóstolos e pastores que não são pastores, são empresários, tá? Só visam o lucro, o dinheiro, tá bom? A igreja ela está perdendo a capacidade de pensar, de refletir. Os crentes hoje não são como os bereanos, nem como os crentes de Éfeso, que eram fiéis à doutrina. Estamos vendo uma geração hoje de quê? De crentes analfabetos de Bíblia, crentes ingênuos espiritualmente, tá? E aqui eu abro um parêntese, eu não jogo todo o peso em cima desses ingênuos, porque para continuar ingênuo, tem uma pessoa lá na frente que está ensinando tudo, menos a palavra de Deus, ok? E há uma preguiça mental hoje em dia, doentia também. Os crentes engolem tudo que lhes oferecem em nome de Deus, porque não estudam a palavra. Crentes, pessoas que já deveriam ser mestres, ou seja, ensinar para outras pessoas, essas pessoas que já deveriam estar ensinando para outras, ainda estão como crianças agitadas de um lado para o outro, ao sabor dos ventos de doutrina. Eles correm atrás da última novidade. Eles são ávidos pelas coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra do Deus vivo, ok? Um outro fator também, um crescimento numérico cheio de preocupações. Estamos vendo a explosão numérica da igreja evangélica no Brasil. Mas que igreja, que evangelho é esse? O que está crescendo não é o evangelho genuíno, mas um misticismo híbrido. O que estamos vendo florescer é um cristianismo híbrido, sincrético, heterodoxo, ou seja, um outro evangelho, ok? E aí eu fico com as palavras também do apóstolo Paulo, quando falou, olha, se vier uma pessoa aqui e apresentar um evangelho que é diferente desse que a gente tem apresentado, ou seja, o evangelho que eles receberam de Cristo para transmitir a outras pessoas, olha, se vocês não se vier uma pessoa aqui e apresentar um evangelho diferente desse que a gente tem apresentado para vocês, que vocês considerem essa pessoa anátema, ou seja, maldito. Tem que ser assim, tem que ser radical, sabe? A gente não pode negociar, e principalmente com o evangelho genuíno e verdadeiro. Éfeso era uma igreja envolvida com a obra de Deus. A igreja de Éfeso não era apenas teórica. A igreja de Éfeso, ela agia. Havia trabalho, e trabalho intenso. Era os crentes eram engajados e não meramente espectadores. A congregação, ela se envolvia, não era apenas um auditório, não eram apenas meros espectadores, tá? A igreja não vivia apenas intramuros, ela não se deleitava apenas em si mesma, ela não era narcisista, e por meio dela o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor, ok? Jesus pode dizer o mesmo
a nosso respeito, nós como igreja, temos sido uma igreja que tem operado, você tem sido um ramo frutífero da videira verdadeira, você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo aqui na Terra, ok? São reflexões aí para a gente estar fazendo nessa noite. Éfeso era uma igreja perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era popular, tá? Lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorar a grande Diana dos Efésios. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas os crentes estão prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus. Ou seja, eles não esmoreciam, ok? Eles perseveravam. Permaneceremos fiéis quando formos perseguidos, provados e seduzidos. Hoje, muitos crentes querem a coroa, mas querem a coroa sem a cruz. Querem a riqueza sem o trabalho. Querem a salvação sem a conversão. Querem as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. A igreja atual está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. A igreja hoje prefere ser reconhecida pelo mundo do que conhecida no céu. A igreja ela perdeu a capacidade de denunciar o pecado. Esquemas de corrupção já estão se infiltrando dentro das igrejas há muito tempo. Já temos igrejas empresas. A igreja está se transformando em negócio familiar, como a gente sabe aí de muitos ministérios. O púlpito está se transformando num balcão. E o evangelho está se transformando num produto. E os crentes em consumidores. Pastores com ares de super espirituais já não aceitam ser questionados. Eles se consideram acima do bem e do mal. Não existe lá a imunidade parlamentar, lá no Congresso, em Brasília. Muitos pastores estão revogando para si imunidade espiritual. Estão acima dos outros e até da verdade. Consideram-se ungidos, dizem ouvir a voz direta de Deus. Nem precisam mais das Escrituras. E o povo continua seguindo essa gente de forma cega. Ou seja, estão caminhando para a sua própria destruição. O noivo, ele repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Está lá no versículo 4. Abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho, ou seja, aquele ativismo e as perseguições levaram a igreja de Éfeso a um terreno assim árido, ok? Árido. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, com toda a sua devoção. Ela pode cumprir os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Solim colocou muitos louvos vestidos em pele de ovelha. É exatamente isso, meu amigo. É exatamente esse. O quadro é esse, ok? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva e ele se deleita nela, ok? Ele se alegra nela. Ele mesmo está preparando a sua noiva para o grande banquete, né, de núpcias, as bodas do Cordeiro, ok? A noiva de Cristo, ela abandonou o seu primeiro amor. O amor é a marca do discípulo. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons e nossa própria ortodoxia não tem valor nenhum.
Jesus está mais interessado em nós do que em nosso trabalho. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. Ok? Abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído também pelo nosso zelo religioso. Defendemos nossa teologia, defendemos a nossa fé, defendemos as nossas convicções e estamos prontos a sofrer e até morrer por essas convicções, mas não nos deleitamos mais em Deus, não nos afeiçoamos mais a Jesus, já não sentimos mais saudades de estar com Ele. Os fariseus eram zelosos das coisas de Deus, eles observavam com rigor todos os ritos sagrados, mas o coração estava seco como um deserto. O amor esfria quando nossos conhecimentos teológicos não nos movem a nos afeiçoarmos mais a Deus. Conhecemos muito a Deus, mas não desejamos ter comunhão com Ele. Falamos que Ele é todo-poderoso, como Jonas falou, mas o desafiamos em nossa rebeldia. Falamos que Ele é amável, mas não temos prazer em falar com Ele em oração. Não há nada mais perigoso do que uma ortodoxia morta. Externamente está tudo bem, mas a motivação ela está errada. A máquina funciona, mas não é Cristo que está no controle ou no centro. O amor à estrutura é maior do que o amor a Jesus. Crentes fiéis, sim, crentes fiéis, mas sem amor. Crentes ortodoxos, sim, mas secos como um galho de árvore caído ao chão, ressequido, ok? Crentes que conhecem a Bíblia, mas perderam o encanto com Jesus. Crentes que sabem teologia, mas a verdade já não mais os comove. Crentes que morrem em defesa da fé e atacam a heresia como escorpiões do deserto, mas não amam mais o Senhor com a mesma devoção. Crentes que trabalham a exaustão, mas não contemplam o Senhor na beleza da sua santidade. Sofrem pelo Evangelho, mas não se deleitam no Evangelho. Combatem a heresia, mas não se deliciam na verdade. Ok? Queridos, abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava os outros e era capaz de identificar os falsos ensinos, mas não era capaz de examinar a si mesma. Tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja identifica o mal doutrinário dos outros, mas não identifica a frieza do amor em si mesma. Identifica a heresia nos outros, mas não a frieza do amor em si. O noivo oferece à sua noiva a chance de um novo recomeço. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. O passado, ele precisa novamente tornar-se um presente vivo. Não basta saber que é preciso arrepender-se. Precisamos perguntar: para onde precisamos retornar? Para o ponto do qual nos desviamos. Retornar para um lugar qualquer só nos levaria para outros descaminhos. A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não está sendo dito isso, ok? Lembra em que situação caístes, mas de onde caístes? O filho pródigo, a gente pode citar esse exemplo, ele começou o seu caminho de restauração quando? Quando ele lembrou da casa do pai, ok? Depois,
Jesus continua fazendo o convite: arrepende-te. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é uma decisão. Arrependimento é uma atitude. Não precisa necessariamente existir choro. Basta o quê? Existir decisão. O filho pródigo, ele não só se lembrou da casa do pai, mas voltou para a casa do pai. Lembrança sem arrependimento é remorso. E essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Tá bom? Pedro se entristeceu, chorou, mas se arrependeu. Judas teve a mesma situação, os mesmos sentimentos, mas ao invés de se arrepender, ele sente remorso e se precipita, ok? Arrepender é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus, é deixar o pecado, é romper com o que está entristecendo o noivo. O que está fazendo o seu coração esfriar? Deixa isso, se arrependa. Amém? Depois Jesus continua, volta à prática das primeiras obras. Não arrependimento e depois repetidamente arrependimento, mas arrependimento e depois frutos do arrependimento, ou seja, as primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e o continua praticando. Queridos, é tempo de você voltar para Jesus. Você que se afastou dele, você que está frio, você que deixou de orar, você que deixou de ler a palavra, de se deleitar na palavra, é tempo de você se devotar novamente ao noivo, ok? E depois Jesus dá uma solene advertência: se não, venho a ti e a removerei do seu lugar o teu candeeiro. Candeeiro ou candelabro é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil, ele é desnecessário. A igreja, ela não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Se ela não ama, ela não brilha, porque quem não ama, melhor dizendo, está nas trevas, ok? O juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Jesus ele julga a igreja. A igreja de Éfeso deixou de existir. A cidade de Éfeso deixou também de existir. Hoje, só existem ruínas e uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. Hoje, muitas igrejas também estão sendo removidas do seu lugar. Há templos se transformando em museus. Candeeiros que são tirados do seu lugar, porque não tem luz, e não tem luz porque não tem amor. Então fica o alerta às igrejas que não amam. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 3. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Amém? E concluindo esse estudo, no meio da igreja há sempre um remanescente fiel. Esses são os vencedores, a que Cristo está se referindo. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos, oferecidas pelos nicolaítas, mas agora se alimentam na árvore da vida. A árvore da vida fala de quê? De vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus. E Deus é amor. A recompensa do amor é o quê? É mais amor na perfeita comunhão do céu.
Jesus está hoje no nosso meio, andando entre nós. E o que ele está vendo? Outras reflexões para nós fazermos. Que elogios ele faz a esta igreja? Que exortações ele tem para nós? Quem aqui já perdeu o encanto do primeiro amor? Quem aqui precisa se lembrar? Quem aqui precisa se arrepender? Quem aqui precisa voltar ao Senhor? Que mudança precisamos fazer? E conforme está lá, né, o jargão dessas cartas, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Ok? E eu vou mais além para a gente terminar. Se hoje o Espírito Santo está falando contigo, se hoje Deus está falando com você, não endureça o teu coração. Ouça, né? Ouça. Não endureça o teu coração. Tá bom? Queridos, muito obrigado aí pela tua participação, você que ficou com a gente. Cristiane também. Pastora Cristiane, que abençoe. Entrou também, está assistindo. Deus abençoe, minha querida. Chegou no finalzinho, mas depois é só você voltar aí para pegar lá desde o início. Queridos, muito obrigado. Olha, eu confesso uma coisa para vocês. São palavras duras. Ok? Mas a dureza dessas palavras, elas visam o quê? Um despertamento da igreja. Elas visam um retorno às origens, um retorno ao primeiro amor, tá? E essas atitudes, elas podem propiciar salvação, ok? É o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite, ok? Que Deus te abençoe. Semana que vem, com a permissão dele, estaremos aqui novamente e vamos falar da segunda igreja, né? Dentro dessa série das 7 igrejas ali da Ásia Menor. Vamos falar da igreja de Esmirna também. E vamos tirar, como hoje, da igreja de Éfeso, vamos tirar lições para a nossa vida, tá certo? Então eu aguardo você, né, na semana que vem, com a permissão do nosso Senhor, é claro, né? Que você convide outras pessoas, que você compartilhe esse estudo, essa live. Se inscreva no nosso canal, é muito importante. O canal não é para minha promoção, nem promoção da Darlene, tá? E nem promoção do nome Eclesia, que foi o nome que Deus nos direcionou para a gente colocar aqui, né? Essa missão ou esse ministério que está nascendo, ok? Mas é para promoção e propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. É por isso que a gente pede para que você se inscreva, para que o canal cresça e atinja outras pessoas que precisam ouvir estas palavras, tá bom? Muito obrigado aí novamente. Obrigado, Sorim. Deus abençoe também a família de vocês, todas as famílias aqui que estão representadas, né? Você que vai entrar mais tarde também, o nosso obrigado. Você que vai compartilhar esse estudo, essa live, você que vai indicar o canal, enfim, deixa Deus aí tocar no teu coração para fazer aquilo que precisa ser feito, tá bom? Se é bênção, se foi bênção para você, você compartilha essa bênção com aquelas pessoas que Deus tocar no teu coração, tá bom, gente? Grande abraço a todos. Grande abraço a todos, um bom domingo aí, né? Uma semana abençoada que eu tenho certeza que Deus já está preparando para cada um de nós, tá? E querendo Deus, estaremos aqui novamente no sábado que vem, tratando agora da igreja de Esmirna, tá certo? Nessa série das 7 igrejas, nessa série, melhor dizendo, de escatologia, né? Do livro do Apocalipse, a gente está tratando aqui das 7 igrejas do Apocalipse, tá certo? Muito obrigado aí, um abraço a todos, fiquem com Deus
Graça e paz. Amém.